Vivo? Agora você tá ouvindo. Tá. Olá pessoal, boa noite. Seja todos bem-vindos. Tudo bem? Vamos dar início, né, pessoal? Pessoal, em 2010 eu conheci um empreendedor na capital Palmas, Tocantins. Esse empreendedor, ele começou seu negócio, ele escolheu um bairro, uma quadra, e foi iniciar seu primeiro negócio, seu primeiro supermercado. Era um mini mercado, um mercadinho de bairro. E lá perto do mercadinho onde ele escolheu o ponto, tinha um colégio. E eu lembro que ele tinha R$ 1.650 para começar aquele negócio. E aí ele foi até uma loja que vende material para supermercado, equipamentos, e lá ele comprou 4 metros de partilheira, 2 metros de centro e 2 metros de lateral, aquela que fica beirando a parede. E ele lembrou que perto do colégio, pensou, vai vender muita bala. Mandou fazer também um baleiro para colocar bala de vidro, bem feito, bonito, para expor as balas. E ficou só com R$ 950 daqueles 1.650. E aí ele tinha uma irmã também que morava ali próximo, na quadra vizinha, e ela tinha um carro. Mas ele pensou, para mim começar esse mercado, ainda falta freezer para colocar produto para gelar, falta um checkout. Para quem não conhece, o checkout é o caixa, é ali onde recebe a grana
o dinheiro não dava. Mas ele lembrou que ele tinha uma mesa, uma mesinha de escritório assim, pequenininha, que ele tinha guardado na casa do irmão dele. E ele foi até lá, buscou aquela mesa, arrumou uma cadeira e ali colocou ali, naquele ponto que ele tinha alugado, um espaçozinho pequeno, que não era grande. Eu creio que dava assim uns 5 metros assim, de comprimento, pelos uns 3 assim, de frente. Colocou aquela mesinha, montou aquelas gôndolas e pegou. Aí sua irmã emprestou para ele um freezer. Então ele pegou aquele freezer, colocou lá também, e sua irmã emprestou o carro para ele. E ele pensou, eu vou até o Atacadão, porque na capital tem aquelas grandes redes de atacadão. Eu creio que todo mundo conhece essas grandes redes de atacadão. E ele foi até aquele atacadão e lá ele comprou balinha, pipoca, refrigerante com aquele R$950. E comprou também 2 óleos, 2 açúcar, 2 café, cuscuz, e foi pegando um pouquinho de cada. Ele pensou o que mais vendia, foi pegando um pouco de cada até dar aqueles R$950 e voltou para o ponto de venda. Chegou, esparramou aquelas mercadorias na prateleira assim, fileirinha, não dava para encher, foi colocando esparramado, colocou os produtos para gelar. No dia seguinte, abriu aquele supermercado, aquele mini mercado. E aí começou a trabalhar. Abriu 7 da manhã. Primeiro dia, ele foi até 11 da noite. No segundo dia, de novo, até umas 9h30. Pegou aquele caixa que ele tinha feito, que ele tinha vendido. 9h30, ele pegou o carro da irmã de novo, foi no Atacadão. Tornou comprar aquelas, de acordo com o que ele já tinha vendido. Foi lá, comprou de produto, trouxe de volta, colocou ali de volta e foi fazendo isso, pessoal, todo dia. Vendia à noite, comprava, vendia à noite, comprava. Foi girando essa engrenagem, girando essa engrenagem. E aí, o que que ele fazia? Ele arrumou um caderno, um caderninho de arame, e começou a anotar quanto que ele estava ganhando de lucro naqueles produtos. Se dava R$1 de lucro ali, ele anotava. Na outra folha, ele anotou o aluguel que ele ia ter que pagar no mês, anotava a água que tinha que pagar, telefone, anotava se tirava ali R$2, 3 para comer alguma coisa, anotava naquele caderno. E começou a fazer isso, anotando tudo que era de despesa e tudo que era de receita que entrava. Primeiro mês fechou a conta, segundo mês fechou a conta e foi fazendo isso, comprando e comprando. Todo dia comprava, ia lá, comprava, trazia, ia lá, comprava, trazia, vendia e fez isso. Nesse tempo, nesse primeiro ano, ele conheceu uma morena, namorou com essa morena, depois veio a casar com ela. Aí quando ele casou com ela, já no segundo ano, ela já veio trabalhar com ele. E com essa pessoa ele teve um filho. E foi fazendo isso, pessoal. Foi fazendo fazendo essa engrenagem girar. E essa engrenagem foi girando. Já no segundo ano, ele já estava vendendo bem. Já conseguiu comprar uma motinha, fez um consórcio, comprou uma motinha. Aí essa esposa dele já ficava no mercado, ele já ia fazer as compras. E foi fazendo isso, foi crescendo a clientela, já gerou confiança para os fornecedores, já abriu crédito ali com os fornecedores, já vendia para ele no boleto, já foi ganhando confiança e as coisas foi melhorando. Já no terceiro ano, ele comprou um caminhão. Por quê? Porque ele via que as empresas elas
tirava o pedido e tinha vezes que elas marcavam o compromisso de vir entregar e não entregava. E aí acontecia daqueles produtos acabar e o cliente chegar e não ter. Então ele pensou, não pode faltar mercadoria para o meu cliente. Então ele comprou esse caminhão e quando as entregas via que ia atrasar, o caminhão dele ia lá e buscava. E depois ele foi fazendo isso e foi começando a vender muito, as coisas, Deus foi abençoando, foi vendendo muito e já buscava, o caminhão já ia buscar, fazia compra no atacadão, o caminhão já ia lá carregar e foi ganhando velocidade. Só que ele tinha um desejo de crescer, um desejo de ficar grande. E aquele desejo, aquela vontade de ficar grande e foi começando a ganhar velocidade. Para você ter uma ideia, pessoal, lá o mercado era pequeno e tinha dia que lotava, fazia fila fora na calçada, que tinha dia que ele era obrigado a fechar a porta, assim, tinha uma grade, mandou fazer uma grade de ferro e passava aquela grade na porta fechando, porque lá dentro enchia que não cabia mais gente. Então fechava a grade para o pessoal entrar de acordo que ia atendendo, ia saindo e ia entrando. Só que aí, pessoal, nessa velocidade que ganhou o negócio, ele parou de anotar as coisas, parou de fazer aquele controle. E aí começou a viver no achismo, naquele negócio assim, achar que estava dando tanto. Parou de ter aquele controle real, aquela anotação que ele fazia no caderno. E aí, pessoal, em 2014, já o negócio já numa velocidade muito grande, já com muitos colaboradores, funcionários, já tinha lá uns 16 funcionários já trabalhando, e veio comprar um carro, já tinha carro bom, e já tinha crédito em banco, o banco já tinha abrido crédito para ele já tinha capital de giro, limite de cheque, e começou a pegar limite de cheque, crédito nas empresas, e foi fazendo isso. Quando foi em 2015, chegou um empresário e falou para ele assim: rapaz, eu tenho uma empresa ali e eu quero vender essa empresa para você. E quem tem capacidade de comprar essa empresa aqui é você. E eu quero vendê-la para você. O que ele fez? Comprou a empresa, uma segunda empresa. Aí, pessoal, nessa segunda empresa, ele foi para lá tomar conta dessa segunda empresa. E a esposa ficou na primeira. E aquela loucura. A outra vendia muito, tinha um faturamento razoável. A dele também, a primeira, tinha também. E começou aquela muvuca, vamos dizer assim, e dinheiro para cá, e dinheiro para lá, e aquela correria. Só que ele não estudou. Ele não quis estudar. Ele, quando era menino de 12 anos, 10 anos, não quis estudar, quis foi trabalhar. E falava, tinha uma crença limitante, que ele falava: eu não preciso estudar. O dom que Deus me deu, o conhecimento que Deus me deu, ele falando, não precisa estudar. E aí, comprou essa nova empresa, e nessa correria do dia a dia, comprou mais caminhão, porque um caminhão só não estava dando conta, veio comprar mais vários caminhão. E aí, já no finalzinho de 2015, já início de 2016, entrou 2016, o negócio começou a arrochar. E aí, por quê? Porque ele trabalhava numa, a esposa em outra. E aquela loucura, um custo operacional alto, porque a partir da hora que ele comprou outra, dobrou lá tinha outra equipe grande também, e ele tinha um custo operacional alto. As margens, eu creio que era baixa, as margens, às vezes não estava cobrindo a despesa, e aquele compra, boleto e capital de giro, e cheque, usando limite de cheque. Ah, pessoal, e uma coisa que eu lembro, que quando ele comprou a empresa, ele não tinha o dinheiro para comprar aquela empresa. Ele comprou na coragem, comprou só na fé. Eu dou conta de manter esse negócio, de pagar. E aí nesse caminho ele se perdeu, se embananou.
2016, já lá mais pro final, negócio arrochando, começou a atrasar boleto, pagou a empresa, que ele pagou a compra da empresa, usou crédito de fornecedor, porque comprando muito, vendendo muito, aquela loucura, comprando muito e fazendo dinheiro, e pagou aquela empresa. Aí depois ficou no limite de cheque. Depois, capital de giro, igual eu falei que pegou. E aquele negócio começou a dar ruim. E aí ele começou a ficar atribulado. Entrou em 2017 e aquele negócio cada vez ficando mais feia, aquela situação. E aí a despesa alta, igual eu falei, a venda começou a despencar, começou a cair. E a conta começou a subir, porque juro, receita baixando, juro não baixa, porque tem prestação para pagar, tem boleto para cobrir, colaboradores para pagar. E aí, final de 2017, eu vi aquele rapaz triste. Eu vi aquele rapaz preocupado. E eu lembro que, pessoal, eu lembro que assim, ele via que não via saída. E eu vi ele triste, vez de eu ver ele chorando. Entrou meu 2018, a situação se agravando cada vez mais. E aí, tentou vender aquela segunda empresa. Para vocês terem uma ideia, aquela segunda empresa, ele tinha pagado nela um valor X. Ele tentou vender ela de toda forma, até que ele achou alguém que comprasse. Ele vendeu ela por menos de 10% do valor que ele tinha pago. E veio vender aquela empresa, e veio ficar só com uma. E as coisas cada vez piorando, cada vez ficando mais difícil. Quando foi no final de 2018, ele veio a fechar aquela empresa, veio fechar a porta dela. Pessoal, fechou a porta e falo para vocês, ele ficou sem dinheiro, não tinha reserva nenhuma, veio a ficar, para dizer que não veio ficar sem dinheiro, tinha R$800 em moeda e R$2. E aí, pessoal, ele tinha um amigo, uma pessoa que era muito, e gostava muito dele, era de dentro da casa dele, sempre estava ali junto com ele. E aquela pessoa virou para ele quando viu naquela situação e falou para ele assim: rapaz, para você aqui, acabou. Você não consegue mais reerguer nesse lugar. Eu fosse você, ia embora daqui. Porque ninguém confia mais em você, vai acreditar em você. Você está devendo muito. O pessoal não vai mais te dar crédito. Você não vai mais conseguir levantar aqui. E aí, pessoal, aquele rapaz ficou ruim. E aí eu lembro, pessoal, antes concluir esse pedaço, tem uns pontos nessa história que eu vi que é uns pontos negativos, que eu vou mostrar para vocês esses pontos negativos que eu vi dessa história. Primeiro ponto: parar de anotar tudo. Número 2, querer crescer muito rápido. Esses são os pontos negativos. Não ter clareza dos seus números. Porque a partir da hora que ele parou de anotar, ele parou de ter clareza dos números. Começou a viver no achismo. Ponto número 4. Adquirir crédito em empresa. Crédito em banco. Não porque eu tenho alguma coisa contra crédito. Eu não tenho. Quem gosta de usar crédito, pegar cheque,
crédito em banco, não tenho nada contra. Mas nessa história eu vi como um ponto negativo. O quinto, comprar demais. Porque a partir da hora que você começa a ter crédito, você começa a comprar demais, comprar mais do que você precisa. Você confia que tem um crédito, vai lá e compra. O sexto ponto, pegar capital de giro em banco e em terceiros. Não porque eu também tenho alguma coisa contra isso, contra pessoas que pegam capital em banco, capital de giro em banco, pega com terceiros, eu não tenho nada contra. Mas nessa história eu vi como um ponto negativo. No ponto número 7, usar limite de cheque especial. Também não tenho nada contra com quem usa, com quem gosta de usar. Mas nessa história eu vi como um ponto negativo. Oitavo ponto, custo operacional alto. Eu vi que ele tinha um custo operacional alto. Isso aqui também eu vi como um ponto negativo. Número 9. O nono, não estudar. Isso aqui também eu vi como um ponto negativo, pessoal. Porque todo mundo precisa estudar. Quem não estuda, o empreendedor que não estuda, que não se atualiza, que não está buscando conhecimento, todo instante, ele está fadado ao fracasso. E o 10º ponto, pessoal, culpar os outros e não olhar para você, culpar você mesmo. Eu lembro dele falar que ele gostava muito de assistir jornal, televisão. Então via aquelas notícias de televisão que fala. Então via aquilo ali e sempre jogava a culpa no governo, a culpa culpa no outro, e não olhava para ele. Então isso aqui também eu vi como um ponto negativo. Pessoal, agora eu vou falar uns pontos positivos que eu vi dessa história. Ponto positivo: fazer controle financeiro. Isso aqui é um ponto positivo. Tem que fazer. Atendimento. Eu vi que ele tinha um bom atendimento. Porque se ele vendia muito, igual ele falou que comprou um caminhão para buscar produto, para não deixar faltar produto para o cliente, é porque ele tinha um bom atendimento. E ele se preocupava com o cliente. Outro ponto positivo que eu vi aqui: cuidar dos clientes. Se ele tinha essa preocupação, é porque ele cuidava dos clientes. Outro ponto positivo: família. Eu vi que ele casou, teve filho e cresceu rápido. Família. Família é a base. Então eu vi isso aqui como um ponto positivo. O 5º ponto positivo: coragem. Eu vi que ele tinha muita coragem. O 6º ponto positivo: vender muito, porque ele vendia muito. Então isso é um ponto positivo. E o 7º, ter bom relacionamento. Então do que deu para entender que ele tinha um bom relacionamento. Pessoal, então voltando um pouquinho atrás, quando aquela pessoa falou para ele aquilo lá, eu vou falar para vocês. Essa história desse empreendedor, ela é a minha história. Esse empreendedor sou eu. Só que aí, pessoal, quando aquele amigo dele falou aquilo, aquele meu amigo falou isso para mim, eu virei para ele e falei: engano seu. Eu não vou para lugar nenhum. Eu venho de uma família
que ela me ensinou a trabalhar. Ela não me ensinou a correr do problema, da situação quando aperta. Me ensinou a encarar de frente. E é isso que eu vou fazer. Então, pessoal, foi isso que eu fiz. Eu vou falar para vocês, pessoal, que amanhã eu vou contar para vocês o que eu fiz, como que eu fiz para recomeçar. Então amanhã vocês não percam, porque a parte melhor está por vir. Agora, pessoal, eu vou falar uma frase aqui. Eu tô com uma anotaçãozinha aqui também, né? Aqui. Essa frase, ela não é minha. Ela é de Mauro Sérgio Cortella, que fala assim: começa com o que tem, na condição que você tem. E aqui, pessoal, foi mais um vídeo, primeiro vídeo do método 5 em 30. Eu sou Márcio Belém, estou muito feliz por você estar aqui comigo participando dessa live, e até a próxima, e fica todos com Deus, e um abraço. Vou encerrar aqui, pessoal. Eu ainda estou apanhando ainda, aprendendo.